Como todos podem observar, na sociedade que vivemos, os seres humanos sempre evoluíram, e nesse meio dessa evolução surgiu a tecnologia, e junto a ela também evoluiu junto com os seres humanos. E ela evoluiu também até chegar na IA. Mas podemos questionar se a IA realmente pode evoluir a ponto de ser uma cópia do ser humano? Meu nome é Murilo Henrique e eu vou apresentar esse TED. Bem, antes de começar e ir para o foco do TED, eu vou explicar rapidinho a definição do que é uma IA, ou uma inteligência artificial. Bem, uma IA ou inteligência artificial é basicamente toda a máquina que consegue imitar ou reproduzir atos da inteligência humana. Sendo isso estudar, fazer cálculos matemáticos ou qualquer outro tipo de coisa, está em área de serviço. E bem, como podemos pegar como primeiro modelo de IA é a máquina de Turing. Que basicamente a máquina de Turing ela tinha a função de decodificar ou interpretar códigos nazistas na guerra dos ingleses contra os nazistas. Quem criou a máquina de Turing foi Alan Turing, que criou com essa expectativa. E ela pode ser considerada o primeiro modelo de IA. Bem, seguindo a linha do tempo, em 1943, dois cientistas criaram o primeiro neurônio tecnológico que foi criado basicamente para a IA poder fazer cálculos matemáticos. Era um neurônio matemático e isso fez com que acarretasse a evolução e que fosse melhorando as IAs a partir dali. Em 1950, dando um pouco de tempo, se cria o teste de Turing, que ele aparece novamente criando o teste de Turing, que basicamente consiste em colocar uma IA e um ser humano, os dois para conversarem por texto, e um juiz que ficaria vendo o que um está passando para o outro. E basicamente a IA, ou a máquina seria considerada uma IA se ela passasse no teste, em que o juiz errasse quem é a máquina. Porque ele teria que escolher quem é a máquina e quem não é a máquina. Se a máquina conseguisse não ser percebida que é uma máquina, ela passaria no teste de Turing. Bem, em 1956, os cientistas Nathaniel, Marvin, John e Claude criam o campo de pesquisa para IA, o que faz com que esse ramo de pesquisa seja quase globalizado e que comece a se pesquisar mais e estudar mais sobre as máquinas e a inteligência artificial e a inteligência delas. Em 1965, o cientista Joseph Rosenbaum, ele cria o que podemos chamar de primeiro chatbot de IA, que se chama Elisa, que tinha como função só responder perguntas feitas para ela, nada mais além disso. E normalmente era escrito em código e não em letras. Bem, em 1972 se cria a linguagem Prolog, que teve como função criar as primeiras letras para a IA, para ela conseguir se comunicar a mais, além de só responder que você perguntaria para ela. E continuando, a partir disso, em 1995 se cria um outro chatbot, só que dessa vez chamado Alice, e tinha como função a mesma coisa de Elisa, só que como se cria a língua antes de criar esse chatbot é 2 vezes mais aprimorado e tem muita mais inteligência e consegue responder mais coisas do que o banco de dados do chatbot de Joseph conseguia responder. Em 1997, as IAs, as máquinas, também tinham outra função para serem testadas. Além de testar com cálculos matemáticos ou qualquer outra coisa, também eram testadas nos esportes, principalmente de tabuleiro, como xadrez, em que a máquina Deep Blue, ela vence do campeão mundial de xadrez daquela época, pois a IA jogou tantas partidas
contra o jogador de xadrez, que uma hora ela decorou todas as formas de jogar, das estratégias de se jogar xadrez e venceu o campeão até que ele não conseguiu mais vencer ela. Bem, aí nos anos 2000 foi quando se tornou globalizado e o alto desenvolvimento da IA começou a crescer muito, em que muitos cientistas começaram a pesquisar essa área. E aí, como curiosidade, a partir de 2000, em 2001, se cria um upgrade, uma tecnologia que faz com que a IA consiga produzir e entender línguas, em que ela consegue falar e consegue entender qualquer língua, além da língua que era predominante, que era o inglês. Bem, e também como curiosidade, em 2006 se cria o primeiro estudo de um neurônio para uma IA, em que aumentaria o banco de dados dela, fazendo com que ela soubesse muitas mais coisas do que normalmente a IA consegue fazer. Bem, prosseguindo, depois de todo esse contexto, eu vou falar os benefícios e os malefícios da IA. Conforme a humanidade foi crescendo, a IA também cresceu. E com isso, ela ajudou em várias áreas, trazendo vários benefícios, tipo a automatização, que basicamente é colocar as IAs para auxiliarem na área de trabalho, que faz com que elas tenham uma produção ainda maior e com menos problemas na indústria, o que faz com que ela produza mais tecnicamente. Bem, além de automatização, temos os aprimoramentos de sistemas. Os aprimoramentos de sistemas consistem em a IA conseguir melhorar várias áreas, como podemos pegar como exemplo a área escolar, a área de trabalho, a área de lazer, e etc. E que ela faz com que os rendimentos nessas áreas sejam 2 vezes melhores do que um ser humano conseguiria fazer. Uma das curiosidades é que na área de trabalho, vamos pegar como exemplo que a IA ela é tão efetiva que uma certa pesquisa fez um teste de médicos e as IAs. E, analisando, os médicos acertam 80% dos casos dos exames que devem ser feitos, enquanto a IA no teste acerta 90% dos casos. Então a IA é muito mais efetiva do que um ser humano para analisar coisas, ela tem um foco maior nisso. Bem, além dos benefícios, temos os malefícios da IA, sendo um deles os problemas sociais. Bem, a IA ela também pode causar impactos sociais, como por exemplo a automatização. Ela tem sua vantagem, mas ela também pode causar um desemprego, né? Fazendo com que várias pessoas ficam sem desemprego, e isso é um impacto social que faz com que tenha certos problemas na economia. Além disso, a IA ela também pode ter preconceitos na hora de sua programação. A gente pode pegar de exemplo um concurso de moda em 2015 que foi programado uma IA para escolher algumas modelos para poder substituir para poder entrar nas vagas que tinha para o serviço. Foram 500 pedidos para poder entrar nessa área, só que a IA só escolheu 100. Por quê? Porque quando foram perceber porque sobrou vaga e foram notar porque a IA não escolheu o resto das vagas, foi por causa que na programação dela, ela não tinha nenhum outro exemplo de moda. Ela tinha um padrão de moda, tipo, sei lá, perfeição do corpo, um cabelo bonito, o olho certo, isso gerou e fez com que a IA tivesse um preconceito, que ela evoluiu conforme ela foi praticando isso. A IA também tem um problema ético, que ela não sabe, por exemplo, ela não sabe distinguir um crime do outro. Como a gente pode pegar de exemplo, um crime que é uma pessoa pegar uma bala sem pagar e um assassinato, por exemplo. Ela não sabe distinguir a pena dos dois. Para ela, ambos são crimes. Então a penalidade de um é a mesma do outro, não tem diferença de um. Então ela não sabe distinguir
e não sabe como penalizar um ou outro, que é um certo problema da IA. A IA também tem outro problema, que seria a dependência dela. Como a gente pode ver exemplo, o ChatGPT, que cria uma certa dependência, principalmente na área escolar, que é um problema. E de acordo com uma pesquisa, o uso do ChatGPT na área escolar, ele pode causar um certo problema na reflexão e na visão crítica das pessoas, fazendo com que elas não consigam, por exemplo, na hora de uma prova, não terem absorvido, pois o ChatGPT produz a resposta pronta na hora que ela precisa. Mas quando ela não tem como ter acesso a isso, ela não consegue fazer uma questão, o que é um problema também. Tem outro exemplo também, que é o Bing, que também é uma plataforma da Microsoft, que também é uma inteligência artificial que tem o mesmo problema do ChatGPT. Só que o ChatGPT é usado com mais frequência por ter um fácil acesso. Bem, podemos concluir então, com tudo que eu disse, que a IA ela tem um contexto histórico por onde passou e ela tem os seus benefícios e seus malefícios. Então, podemos dizer que a IA ela ainda não foi estudada totalmente para saber qual é o ponto em que ela pode chegar. E quanto mais estudada, melhor vai fazer com que entendamos como a AI funciona. Obrigado a todos.